Elvésio, muito bom ter você aqui com a gente, tá? Vou te dar o tratamento adequado, doutor Elvésio, né? Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, né? O Elvésio é uma pessoa, além de ter um currículo, um portfólio muito especial, né? É um grande profissional. E eu gostaria que você falasse com o nosso público. Quem é você? Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui fazendo um vídeo onde o Luiz me convidou para falar um pouco sobre o nosso trabalho. Nós trabalhamos como agrocoach. Eu sou veterinário, dou aula na Universidade FEAD e nessa questão da cátedra a gente acaba trabalhando com questões relacionadas à profissão e trabalhamos também muito com questões relacionadas a outras ciências, por exemplo, o relacionamento com as pessoas, né? E no meu currículo, vamos dizer assim... O caminhar seu dentro da sua profissão? O caminhar dentro da profissão me levou para a escola de veterinária, me levou para o mestrado, para o doutorado, me levou para umas especializações dentro de áreas afins dentro da veterinária. E tudo isso foi para perceber o quão insignificante é o conhecimento que a gente tem diante do tanto que a gente precisa de saber para atuar no mercado de trabalho hoje. Foi apenas uma singela apresentação sua, com tantas coisas que você poderia ter falado do seu currículo e portfólio. Antes de eu te fazer uma pergunta que vai ser básica para o nosso trabalho, eu sou daquele tempo ainda que eu pensava em pecuária, eu pensava em agricultura, né? Então, pecuária são animais, né? E durante um tempo, a gente novinha, a gente achava que pecuária era só boi, né? Então eu queria que você colocasse para o nosso público, melhorasse essa definição para o nosso leigo, não tecnicamente com termos técnicos, mas termos do dia a dia, né? O que é esse ser agro? Quando eu falo a palavra agrocoach. Depois você vai explicar isso melhor, mas eu queria que você fizesse um paralelo da palavra pecuária, da palavra agricultura, dessas coisas que formam esse agronegócio, né? Me parece que... Você definiu bem no final. No final, né? No final da sua fala, porque na verdade hoje não é um quesito pecuária, não é um quesito agricultura, nem é tampouco um quesito ligado essencialmente a gado ou a cachorro ou a isso ou aquilo. É uma questão que envolve o empreendedorismo no agronegócio. Que legal. O que a gente lida hoje é com agronegócio. Nós trabalhamos essencialmente com números e os números nos conduzem a tomar determinados tipos de atitude e que muitas vezes essas atitudes nem são essencialmente a fisiologia técnica. Entendi. Enquanto você está falando atitude, primeiro vem a atitude e depois vem as decisões, né? Como é que é isso? A questão é que no quesito agrocoach, nós trabalhamos com o planejamento, essencialmente. Depois do planejamento, nós temos uma fase de amadurecimento do que a gente planejou, a introdução, a implantação desse planejamento, a checagem dos dados. Depois da checagem dos dados, nós fazemos ainda as adaptações necessárias nesse sistema de produção. Então, essencialmente, o agrocoach traz paz para o empresário, porque são tantas rotinas que essa pessoa, além do que ele tem que fazer de trabalho, ele precisa de analisar que sempre que nós conseguimos dar a eles mais parâmetros para que ele siga corretamente o seu staff organizacional, seguramente você amplia o poder de decisão que essa pessoa adquire. Então eu estou entendendo que dentro do seu trabalho, né, que você, na realidade, você aparece no mercado no meio de tantas possibilidades, né? Você aparece basicamente, eu acho que a gente poderia resumir sua atuação como agrocoach, né? Perfeito. E eu gostaria de falar mais um pouquinho para que você explicasse ainda, abrisse mais esse termo para a gente. Eu entendo, eu venho de uma área onde o planejamento, a programação e o controle
do sistema produtivo nosso é fundamental, que é o setor da engenharia civil, né? Nós trabalhamos na engenharia civil, a engenharia que não é a engenharia militar, né? Essa engenharia global, agrupando todos os conhecimentos técnicos da arquitetura, do urbanismo, da própria engenharia elétrica, da engenharia hidráulica, né? E a gente resume, a minha profissão é chamada de engenharia civil, né? Mas é muito... Esse termo talvez tenha até que ser mudado num determinado momento. Nós somos mais gestores dos processos da engenharia, né? Como engenheiro civil, né? Somos gestores e executores, né? Então me parece que você está levando para o nosso essa grande tendência brasileira, né? Que é atender o mundo com toda essa parte de alimentação, essa parte agro, né? Que você falou tão bem nesses empreendimentos, né? Então eu queria que você abrisse mais um pouquinho para o nosso público leigo, né? Aquele fazendeiro lá que está apavorado com o empréstimo, apavorado com o resultado dele no campo, né? Então fala mais um pouquinho desse cidadão, o agrocoach. O agrocoach, trabalhando desde o planejamento até a checagem e adaptações, ele busca essencialmente conduzir o sistema de produção junto com os empresários, e isso se dá de uma maneira muito harmônica. Os empresários rurais de hoje, eles estão muito antenados, são pessoas que leem muito, felizmente a internet tem ajudado muito, levando conhecimentos multidisciplinares. E muitos também já fizeram cursos, né, superiores? A maioria. E a multidisciplinariedade que a gente deve obrigatoriamente ter é isso que você está dizendo da engenharia. Você traz coisas de determinados setores, a gente traz coisas que a gente aprendeu que em um conhecimento original estaria ligado à agronomia, em outro estaria ligado à economia, em outro estaria ligado à contabilidade, e você agrupa tudo isso para poder oferecer um pacote que atenda ao máximo àquela necessidade, sem a obrigatoriedade de ser o pacote sem erros, porque o erro ele é um amigo da gente. Sempre que a gente abre espaço para que o erro aconteça, a gente faz mais coisas. Isso é uma coisa que eu já aprendi no meu dia a dia. Todas as vezes que você faz as pazes com o erro, porque ele é um elemento comum, você aumenta a sua checagem. E no momento que você aumenta o processo de checagem, você vai diminuindo as chances dele te dominar, ou seja, você que o domina. Isso é muito bacana. Legal. Eu fico também, assim, a minha língua começa a coçar para te fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode ser pertinente para a gente. Então, na realidade, eu estou entendendo, porque o mundo hoje, a gente está caminhando para algumas coisas, para o direito preventivo, né? A engenharia como um fator preventivo. Antes da gente trazer a implementação da obra, a gente vai discutir a obra, a gente vai discutir o projeto, a gente vai, né? O direito hoje, né? É importante que o cidadão conheça os seus direitos, os seus deveres, né? Então me parece que você também está atuando no mercado aí, né? Você está levando um conhecimento para o fazendeiro muito antes para o agronegócio, muito antes de implementar o negócio, né? Como é que é isso? Eu não sei se eu entendi bem. Veja bem, você como dono de uma fazenda, é natural que você queira saber qual é o máximo que você pode obter dessa fazenda, qual é a sua capacidade instalada. Entendi. Nós temos algumas metodologias desenvolvidas que permitem que façamos esse desbravamento, ou seja, a gente, por meio trocando em miúdos tudo isso? Exatamente. Né? Por meio dessa metodologia planilhada e uma série de aparato de conhecimento, nós conseguimos dizer para você qual é a sua capacidade instalada. Entendi. A partir da sua capacidade instalada, nós vamos verificar qual medida melhor se aplica à sua fazenda. O que pode ser feito? Qual o modelo de produção, seja animal ou seja na parte da agronomia, seria o mais adequado para você trabalhar naqueles sistemas de produção. Sistemas de produção é um conceito que a gente adota, que quer dizer exatamente um pacote tecnológico a ser aplicado. Eu posso te dar não necessariamente o mais caro,
porque tecnologia cara, ela está na contramão da história. Com certeza. Não existe tecnologia cara. Caro é uma coisa que você usa e que não te dá resultado. A gente tem que avaliar o custo-benefício, então. Exato. Vem uma pergunta aqui, o seguinte, então na realidade, você, pelo que você está me falando, eu acho uma coisa muito interessante isso, você faz um atendimento personalizado, né? Cada empreendimento, cada fazenda, cada cliente que te consulta, ele vai ter um tratamento dentro do seu processo todo, né? Mas um tratamento individualizado. É isso mesmo que eu estou Exato. entendendo? Você tem algumas rotinas estabelecidas que você precisa de fazer. É como se fosse o seu exercício diário ao chegar em um determinado empreendimento. Você faz um checklist, algo que vai responder para você quais são as percepções que estão ali. Que você precisa, uma diagnose maior, né, que você precisa de entender sobre aquela fazenda. E após essa abordagem, o que nós fazemos é o estudo estratégico, ou seja, vamos trabalhar qual vai ser a melhor estratégia para se obter resultados financeiros daquele empreendimento. Daquele empreendimento especial, né? Daquele empreendimento específico. Porque nós já estamos num patamar de atuação, eu digo nós, os profissionais que trabalham nessa área, nós já fizemos uma migração do coeficiente técnico como referencial de eficiência. Entendi. Antes você podia dizer, tenho 90% de fertilidade na minha fazenda, eu estou indo bem. Hoje nós já migramos desse conceito para quê? Para reais por hectare. Ou seja, o conceito de produtividade. Rentabilidade e produtividade. Produtividade é um conceito que significa unidades produzidas por unidades de produção. Então, esse conceito de produtividade ele está sendo revisto porque muitas vezes não é o máximo de unidades produzidas, mas o máximo de unidades produzidas com valor agregado. Entendi. Aí sim você obtém a maximização da potencialidade instalada. E dentro daquele momento seu atual, né? Exatamente. Na realidade, apesar de você ter um potencial no seu empreendimento maior, que eu poderia estar como empreendedor perseguindo, tentando encontrar, né? Mas naquele momento o ideal de ser feito é aquilo, né? Então eu acho que isso é um grande ganho, né, para o nosso... Exato. É um conceito que muitas vezes gera dúvida em quem o ouve pela primeira vez, é que produtividade, embora seja a máxima do mercado, não é sinônimo de lucratividade. Entendi. Muitas vezes você pode produzir menos, agregar valor, e aí sim você vai obter com essa estratégia uma melhor valoração daquilo que você está produzindo. Eu posso chamar de maximizar a minha rentabilidade. Exatamente, exatamente. Então são estratégias que buscam a maximização da rentabilidade sem passar obrigatoriamente pela produtividade. A produtividade em setores primários, ela se consolida. Digamos, se você tem um trabalho com plantio de soja, quanto mais sacas de soja por hectare você obtiver, naturalmente você vai ter referenciais, unidades de... Em princípio, né? Exato. Nem sempre pode ser que... porque a gente aí... Em produtos primários... É mais claro isso. Exato. Em produtos primários isso se revela com maior veemência. Tá. Agora, no momento que você parte para estruturas secundárias, não quer dizer que essa máxima se consolide. Entendi. De que adianta você produzir muito alguma coisa e colocá-la no estoque? Não é? Realmente. Então, por exemplo, esses bens primários, o tanto de soja que você conseguir produzir, você vai conseguir comercializar. No entanto, se você faz animais elite, não é o tanto de animais que você conseguir produzir que você vai conseguir vender com valor agregado. Entendi. Ainda que não sejam animais elites, será que os animais mais produtivos serão os mais lucrativos? E se houver um viés em relação ao preço de insumos? Entendi. Eu, diante dos meus 52 anos, eu já vi pelo menos uns 20 planos de governo e todos eles influenciaram de alguma forma o quesito produtividade. Porque quando você coloca um animal de alta produtividade, ele também tem necessidades nutricionais muito elaboradas, muito maiores do que animais menos produtivos.
E você pode chegar a um momento em que animais menos produtivos, sendo manejados estrategicamente, atendendo a uma particularidade instalada, eles podem reverter no seu bolso tanto quanto os animais mais produtivos estabelecidos em outros sistemas de produção mais tecnicamente adequados para aquele nível de produtividade. Interessante. Eu acredito que você... O que faltou você mostrar para o nosso público agora da sua atuação como agrocoach? Faltou alguma coisa? Eu achei que foi, para mim, assim, foi muito legal, né? Tá ouvindo, né? Logicamente que o nosso público vai ter acesso a você para consultas, né? Mas agora você gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu queria dizer o seguinte, que as fazendas são ambientes produtivos e são ambientes que podem, sim, ser muito lucrativos. E isso vai de encontro a um mote que existe, um jargão de mercado que diz que fazenda é fazendo, é gerúndio. Fazenda eu gostei. Fazenda é fazendo. Na verdade, tudo na vida é fazendo. Obra em construção. O que está pronto está morto. Então, as fazendas têm uma grande potencialidade instalada. O agronegócio tem uma grande potencialidade instalada. E se vocês que estiverem assistindo aqui forem proprietários, forem atuantes no agronegócio, seguramente vocês saberão do que eu estou dizendo. E se a sua fazenda não estiver sendo lucrativa, você procure uma orientação, porque seguramente há algo em que nós vamos conseguir trabalhar para que você melhore a sua, vamos dizer assim, o seu resultado final em relação às suas fazendas. Eu acredito que esse tema que você traz para a gente é um tema muito rico, principalmente quando a gente pensa a função do Brasil como, não sei se ainda vale essa afirmação, queria que você comentasse, como celeiro do mundo, né? Nós somos obrigados, é imperativo que a gente produza muito, né, porque o nosso país é muito privilegiado para esse tipo de produção, né, do agronegócio, né? Eu queria que você fizesse um comentário, né, desse Brasil como celeiro de um mundo tão necessitado de produtos advindos do agronegócio, né? Como é que é isso? Infelizmente, nós atuamos num cenário onde produzir não é o problema. Hoje, se você aumentar a produção da capacidade brasileira, da potencialidade instalada, ela fica na lavoura, ela não consegue sair. Nós temos problemas sérios de logística. Isso não é um impedimento para que a gente produza bem, produza com eficiência e trabalhe em prol de causas maiores. Então você está me dizendo aqui, porque eu acho que o Brasil não é o país do futuro, ele é o país do presente. Você está dizendo que eu fico com a minha produção na fazenda e talvez não consiga levar ela para o mercado? É isso que você está falando? Exatamente. Isso é gravíssimo. Exatamente. Existem problemas logísticos instalados que espero que consigamos trabalhar no sentido de que resolver esses problemas, né? Mas o agronegócio enfrenta problemas políticos, nem tanto técnicos, encontra problemas políticos muito severos. E em relação a essa potencialidade instalada, o Brasil é seguramente o país do presente. E é o país que seguramente ele vai ter a sua importância ainda maior do que já tem. Entendi. Vocês já imaginaram um mundo hoje sem a produção do Brasil? Fica... Não há a menor condição de pensar nisso, né? De pensar nisso, né? Então, dos 10 produtos mais comercializados do agronegócio, em 8 deles o Brasil é o primeiro exportador. Então, assim, nós estamos trabalhando com players mundiais, no caso Estados Unidos, que você vai ter sempre como aquele direcionador do quesito produtividade, mas nós temos uma mão de obra extremamente eficiente, temos um empresário rural extremamente eficiente na agricultura. Na pecuária nós estamos caminhando para isso e seguramente nesse cenário a potencialidade a ser explorada ela deve contar com pessoas qualificadas para ajudar, para dar respaldo às decisões do agroempresário. Então nisso aí que a gente se insere, nesse mercado que a gente está inserido.
como... Quer dizer, o agrocoach, ele Exato. vem trazer atender essa necessidade. Exatamente, porque a pessoa que está na ponta tomando as decisões, o agroempresário, ele precisa desse respaldo. Nós não vamos dar a ele as soluções, mas nós vamos dar a ele respaldo técnico com análise e dar a ele também tecnologia para que ele possa ter segurança ao tomar suas decisões. Isso, a meu ver, é uma dádiva muito preciosa, né? É um quesito muito precioso, né? Você está escorado em um aparato que lhe dê segurança para que você possa seguir seus compromissos. Legal. Como engenheiro, eu vou deixar uma mensagem para o nosso público, né? Como engenheiro, empreendedor num segmento tão reprimido no Brasil, né? Principalmente no segmento de logística, né? A engenharia civil atendendo à necessidade logística do nosso país, né? E eu acredito que é muito importante para mim estar conversando com você aqui agora. Eu já quero deixar armado já o nosso segundo encontro, já com o tema, se você concordar, tá? E eu gostaria que o nosso público conversasse com você, porque é duro a gente ver a produção da gente. Uma vez eu estava conversando com um grande empresário industrial da área de alimentos, e ele me falava que o trigo ele sai da linha de produção, vem atendendo uma maturação até chegar na hora de ser produzido, né? E se você tem problema de armazenamento, se você tem problema de trigo ficar parado na estrada, se você tem problema de... tudo isso vai interferir no produto final e vai tirar uma rentabilidade, vai causar um pânico generalizado na cadeia produtiva, né? Então eu queria ver e eu acredito nisso, porque eu venho estudando muito, né? Nós estamos aqui hoje nos assistindo o Marcelo, que é um jovem empreendedor, a gente tem conversado muito nessa área, né? E eu já queria ir agradecendo o Fabiano, nosso diretor técnico, e eu queria fechar, né? Já deixando um abraço pela sua presença. Muito obrigado. E eu queria que você comentasse essa pergunta final que eu vou te fazer e deixasse o seu beijo também no coração do nosso público, né? E então eu queria deixar fechado com você, se você concordar, né? Eu queria fechar com você num próximo encontro toda essa cadeia produtiva. E eu entendo que essa cadeia produtiva, na hora que o empreendedor tem a ideia do empreendimento, ele tem a ideia de plantar soja, por exemplo, né? E essa soja chega como um produto diferenciado na mesa do nosso consumidor final. Eu gostaria de ter a possibilidade de estar com você no ar num próximo encontro, se for possível, se você nos der essa possibilidade. Esse é um tema... E eu queria que você comentasse isso, e eu gostaria que o nosso público já ficasse atento de já poder te procurar para conversar isso. Perfeito. Porque nós vamos colocar isso no ar, mas não impede do pessoal te telefonar para ver isso. Muitas vezes eu sou um produtor lá do interior do Mato Grosso e eu tenho que colocar minha soja, né? Porque eu estou falando de trigo no Mato Grosso, né? Eu vou colocar a minha soja na mesa do pessoal de São Paulo, e essa soja chega com 3 meses de atraso, eu tenho perda de carga, tem roubo de carga na estrada, são tantas coisas. E eu gostaria, sem a gente estar tocando em problema de violência, em problema... pegar somente o só fluxo. Pegar o fluxo. Eu queria estudar isso com você bem no ar, entendeu? E acredito, e vou deixar a mensagem para o nosso público, né? Chamar o Dr. Elvésio para conversar isso. Né? Hoje eu tenho uma grande amiga que está trabalhando há 20 anos restaurando o segmento do circo no Brasil, que é minha amiga Sula Mavrudes. Ela tem passado leis junto com os órgãos inteligentes para fazer isso, né? E então eu queria que o público começasse a perceber, em vez da gente ter esse desespero nosso de todo dia, saber que tem o Dr. Elvésio que a gente pode buscar para melhorar isso, e não fica constrangido com o elogio, não, porque está na hora, esses SOS no Brasil tem que ser trabalhados, né? Então eu queria que você deixasse para o nosso público a mensagem final. Uma mensagem final assim: se eu quiser construir uma casa, eu vou procurar um engenheiro. Se você tem uma fazenda, naturalmente você já tem o seu conhecimento de raiz. Saiba que tem pessoas trabalhando no sentido de dar a vocês mais respaldo às decisões que vocês têm de tomar no dia a dia. A gente está aí para ajudar vocês. Fazendo contato, nós vamos ter o maior prazer em trabalhar nesse sentido.
né? Gente, os contatos... Muito obrigado pela atenção, obrigado pela Isso, oportunidade de estar aqui. Eu que né? tenho que te agradecer. É um né? barato estar aqui podendo falar do que a gente faz. Eu queria avisar para o nosso público que vai estar tudo no ar, né? O Fabiano vai publicar, né? E espero que a gente tenha dado mais um passo para resolver esses SOS brasileiros tão complicados, né? Eu não gosto da palavra complicado, tão complexos, né? Talvez a gente, se deixar a palavra complicado, com um profissional igual a você, a gente possa simplificar esse complexo, né? Para trazer essa nova possibilidade para o Brasil, né? Ok. Ser o que ele é. Estamos aí para o que der, né? Mais uma vez, bom te receber, cara. Igualmente, tá aqui, prazer. Beijo no coração de vocês.